A paz do Senhor, Ministério de Louvor. Eu tirei o tempinho aqui, né, para fazer esse devocional. Mas antes de tudo eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de mais esta manhã. E mais uma vez, né, pedindo perdão para vocês que ontem nessa semana a gente falhou com vocês novamente. O motivo, irmão, foi um grande esquecimento mesmo, que a gente é agendado sempre ficar cuidando do nosso pai, né? Nosso pai e da nossa mãe, que o meu pai está com problema de Alzheimer. Então tem cuidador de segunda até sexta-feira. E daí no sábado e domingo um da família sempre fica com eles no sábado e no domingo. Então vai ter sábado e domingo que às vezes a gente não vai estar podendo participar junto com vocês aí. E daí caiu no esquecimento de eu não poder, né, avisar vocês, por causa assim da correria, né, do dia a dia. E acabemos esquecendo de olhar na data ali. E quando a gente foi olhar, a gente já era no sábado. Tanto é que eu comprei até o refrigerante ali para a irmã Valentina, para o irmão João, achando que era o culto de sábado, era o culto da irmã Valentina. E daí, no final, a gente acabou esquecendo que esse final de semana a gente estaria aqui em Joinville. Então eu estou aqui na casa do meu pai. E hoje eu quero fazer o devocional com vocês, né? Mas antes de eu fazer o devocional, já fazendo, né? Eu quero louvar a Deus por cada um dos nossos irmãos do grupo. Quero dizer para vocês que a gente já aprendeu a amar. Estamos ali mesmo com dificuldade, né? Às vezes algumas coisas que acontecem, às vezes no meio do grupo, né? De haver algumas desistências, né? As pessoas. Mas sabemos, irmãos, que nós temos que colocar que nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Deus, né? E Gideão, né, quando foi convocar o povo, tinha 32 mil. E no final ficou só os 300, né? Então, assim, ó, muitos vão estar entrando, outros vão estar saindo, mas a obra de Deus nunca para. Tá bom, irmãos? Vou fazer aqui o devocional. Eu quero cantar um corinho com vocês. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pare de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então entender que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você tem valor para Cristo. Maravilhoso é o Senhor. Irmãos, eu quero ler aqui convosco para a nossa meditação, que fica aqui, ó, em Mateus capítulo 18, do primeiro nós vamos até ao número 5. Uma palavra muito maravilhosa, nós vamos meditar junto aqui, e eu creio que vai falar conosco, né? Já fala comigo aqui nessa manhã. A palavra de Deus diz aqui, ó, no cabeçalho aqui, ó, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram-se os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio dele, e disse: em verdade vos digo que não vos cometerdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que tomar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber o meu nome a um menino, tal como este, a mim receba. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe que fora ser-lhe pendurado ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Uma palavra, irmãos, impactante, né? Que fala aqui, os discípulos estavam entre eles, né? Querendo saber quem era o maior no reino dos céus. Muitas vezes, nós estamos, às vezes, até no ministério louvor, ou no ministério até ali na Fonte de Vida, ou outros ministérios. Muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus e muitas vezes até a gente acha que muitas vezes a gente não é reconhecido, muitas vezes a gente acha que as pessoas não olham para nós, muitas vezes a gente se acha, né, na condição de muitas vezes achando que a gente não a gente se acha muitas vezes pequeno na presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, que na verdade nós temos que se reconhecer que nós não somos nada mesmo. Nós temos que reconhecer que sempre nós não podemos nunca se achar que a gente é maior do que o outro ou sabe fazer as coisas melhor que os outros, porque o grande erro do ser humano é isso mesmo, irmãos. A gente querer ser grande, né? Na presença de Deus, no ministério, ou tudo que a gente for fazer, a grandeza sempre quer sobressair sobre as coisas espirituais. E aqui, na verdade, Jesus nos ensina que os discípulos estavam entre eles, né? Estavam entre eles discutindo quem será o maior no reino dos céus. Ali estava Pedro, estava João,
estavam os apóstolos, os 12 apóstolos, né? Eles estavam ali querendo saber quem era o maior. E Jesus nos ensinando aqui que o maior no reino dos céus é aquele que se humilha mais diante de Deus. Né? Muitas vezes você pode ser ofendido, né? E muitas vezes na hora da gente receber a ofensa, muitas vezes a gente tem que, escutar, né? Muitas vezes a gente não pode querer, a pessoa falou num tom, eu vou falar num tom maior, porque eu vou estar ganhando na minha oratória, ou no meu debate, eu vou estar ganhando. Não, irmãos. Muitas vezes a gente tem que pegar e recuar, entendeu? Porque muitas vezes não é na força dos nossos braços, não é no nosso saber, na nossa sabedoria humana, a gente não vai estar ganhando nada. Então muitas vezes a gente tem que se humilhar, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Aconteceu muitas coisas na minha vida também, que muitas vezes eu quis, às vezes, mostrar que eu estava certo, e às vezes nesse certo, às vezes dá um atrito, dá um problema, dá uma coisa. Então, desde a hora que a gente começa a ler a Bíblia, escutar a palavra de Deus e aprender, a palavra de Deus diz assim, ó, que nós temos que aprender a ser manso e humilde de coração, né? E muitas vezes o velho homem, o velho eu, né, às vezes quer sobressair sobre as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser tardio no falar e pronto no ouvir. Que através disso, irmão, muitas vezes nós temos que, às vezes uma crítica que a gente está passando, às vezes, ou a gente está recebendo uma crítica, nunca é, às vezes, para te derrubar, mas muitas vezes essa crítica é para te levantar, é para te ajudar. E muitas vezes a gente não aceita, às vezes, uma crítica, às vezes a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Se um pai pega e vou supor, começa a colocar a mão na cabeça do filho, o filho hoje, ele veio, né? Ele veio e trouxe um carrinho, foi para a escola e trouxe um carrinho. Se o pai não querer saber da onde que veio aquele carrinho, ou da onde que veio aquele objeto, e as coisas iam andando e andando e andando, daqui um tempo, né? Chega uma certa idade, começa a entrar, né, coisas pesadas dentro de casa, às vezes até droga, às vezes coisa nada. Então assim, ó, nós temos que entrar na correção, porque se o pai corrige o filho, né, na hora certa, no momento certo, aonde que veio esse objeto, meu filho? Tal fulano deu, então vamos lá, vamos ver lá, o tal fulano deu mesmo, entendeu? A gente não pode deixar as coisas aí. Então assim, irmãos, a palavra de Deus hoje diz aqui, ó, porque uma criança, qual é o significado aqui da criança? A criança, você briga com ela agora, daqui a pouquinho ela já está lá te abraçando, bajulando. E nós, ser humano, nós adultos, nós não somos assim. Muitas vezes uma palavra que a gente fala, às vezes fica remoendo na nossa vida, e fica. Então assim, hoje o ensinamento hoje é que nós temos que aprender com as criancinhas para nós entrar no reino dos céus. Porque a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente sempre quer ter a razão, a gente sempre quer sair sobre uma situação, sobre um problema. Então a palavra de hoje é esta, que Jesus nos ensinou assim, ó, né? Vou ler aqui de novo, aqui, ó, no Mateus 18, e o 3 diz assim, ó, e disse, em verdade vos digo, que aquele que vos considerardes e não vos fizer como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então muitas vezes é falado algo e a gente fica com aquela palavra remoendo no nosso coração, né, rancor, amargura, e isso tudo vai indo, do rancor vem o ódio, do ódio vem a amargura, da amargura vem a depressão, e daqui a pouquinho nós estamos lá fora. Então, quer dizer, para o Ministério do Louvor, vamos cada vez mais estar mais unidos, né, na presença do Senhor, não deixar conversinhas alheiras
pessoas que não estão ali no nosso grupo, ali, jogar setinha no nosso grupo para querer desfazer, porque isso aí é obra do Satanás. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então assim, o nosso grupo hoje ele está, bem dizer, reduzido, né? Mas assim, irmãos, nós temos que cada vez mais nos se unir, cada vez mais nós estar junto, unido, para que a bênção de Deus possa reinar em nosso coração. Nós temos que estar aqui, ó, fechar todas as brechas, né? Fechando todas as brechas, o inimigo não entra. Agora, se nós abrir, né, umas brechinhas, pode ter certeza que o inimigo ele entra e ele faz uma grande desgraça no nosso grupo. Tá bom, irmãos? Eu louvo a Deus ali pela irmã Juliana, pelo irmão Gabriel, pelo nosso líder, irmão Breno, os demais irmãos ali, né, que estão ali junto conosco. Que Deus venha abençoar abundantemente, irmãos. Quero dizer para vocês que eu amo todos vocês. Eu estou junto com vocês, né, pedindo perdão para todos e que Deus venha abençoar a todos. Eu quero fazer uma oração para o nosso grupo agora e que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui, Senhor Jesus, Tu colocou esta palavra no meu coração, que a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que ser que nem uma criança, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz, se nós não se comportar como uma criança, Senhor, nós não vamos poder ver o reino dos céus. E eu te peço, Senhor, para que Tu implante em mim, Senhor, aleluia, um espírito manso, um espírito humilde, que cada vez, Senhor, eu possa, Senhor, cada vez mais se humilhar diante de Ti, diante da Tua presença. Senhor, que eu possa ser tardio no falar e pronto para ouvir, Senhor. Eu entrego, Senhor Jesus, esta palavra em Teu nome, Senhor, que esta palavra venha fazer guarida nos corações. Assim eu te agradeço e te louvo para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe.